Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Guarda os nossos amados irmãos, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os que estão sempre conosco, nossos ajudadores, intercessores. Ó Senhor querido, abençoa os meus irmãos na cidade e no campo. Guarda as criancinhas, a juventude, guarda as famílias, ó Deus, as senhoras, os senhores. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja. Nos ensina, Senhor, a estar na tua presença, na tua dependência, pedindo, Senhor, a tua graça, direção, instrução, Pai, em tudo o que fazemos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos seguidores. Opera, Senhor, em cada vida, em cada coração. Suplicamos a Ti, meu Senhor, pela igreja. Guarda os que estão enfermos, dá saúde. Guarda os Teus ministros, dá graça, dá unção, dá poder. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica Unicrescimento, a Unicresce. Nós estamos com o tema, meus amados irmãos, testemunho na igreja. Um mau testemunho na igreja. Você já ouviu falar? Mau testemunho na igreja. É o tema de hoje. O texto é Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 11. Um pequeno texto com uma grande mensagem de exortação por amor. Exortação por zelo, exortação por interesse no bem-estar da igreja. A igreja em Corinto era uma igreja grande, era uma igreja rica. A cidade era muito grande, a cidade era muito rica, a cidade era uma metrópole, uma cidade com muitos viés. E o que acontece é que existia um orgulho pelo sucesso, pela grandeza da cidade, pela cultura. Quem sabe, não tinha as linguagens que nós temos hoje, mas pela renda per capita, qualidade de vida. Mas na igreja um mau testemunho, e nós vamos aprender aqui com a exortação do apóstolo após reprovar de uma forma terrível o mau testemunho. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos deste mundo, ou com os ladrões, ou com os idólatras, porque então nos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra,
o maldizente, o beberrão, o ladrão. Com o tal, nem ainda comais. Pois é, não é possível associar tanta maldade descrita neste pequeno texto com a vida em Cristo. Um mau testemunho na igreja fere a simplicidade da igreja, afronta a instrução de nosso Senhor Jesus Cristo, repele o Espírito Santo e se torna algo muito absoluto no sentido de reprovação. No contexto desta leitura que eu fiz, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo, diz: olha, ouve-se geralmente que há aí entre vós, entre os gentios, fornicação, coisa terrível, como, por exemplo, alguém trair o próprio pai, abusar da mulher do seu próprio pai. Isto é um absurdo. Isto é algo terrível. Deveria estar todo mundo envergonhado, entristecido e envergonhado. E o sujeito que fez isto deve ser entregue a Satanás. Ele feriu a pureza da igreja. Ele feriu a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele feriu o penhor do Espírito Santo. Ele feriu a natureza santa da igreja, comprada pelo sangue do Cordeiro. Então é uma mensagem dura, mas, apesar do texto não descrever com palavras que a gente possa ver exatamente isto, dá a entender que é aquela igreja, aquela cidade se orgulhava pela tolerância. Aqui nós somos evoluídos. Aqui a gente não faz alarde. E ele começa a leitura que fiz dizendo: não tem razão para orgulho. Não é boa a vossa jactância. Esta satisfação de ser uma igreja que tolera, que admite estas coisas sem um constrangimento e um vexame, não é boa essa jactância, não é boa a vossa jactância. Isto vai terminar contaminando os outros. Aí entra a parábola aqui, ele usa a figura do fermento, comparando com o pecado. Não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Pois é, um pecado destes, deixando passar, acontecendo outros casos, vão se tornar corriqueiros, a igreja deixa de ser igreja. Isso aconteceu não ali em Corinto, mas sabe onde aconteceu isto? Em Roma. Não é que o catolicismo foi a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, não.
Mas tinha uma igreja em Roma, uma igreja santa, uma igreja extraordinariamente observadora, tanto da palavra de Deus no Antigo Testamento, quanto das epístolas e instruções do Novo Testamento. Naquele primeiro momento não tinha os evangelhos escritos, mas ela tinha um acompanhamento através das pessoas e através das epístolas. A Epístola aos Romanos é uma peça maravilhosa. Maravilhosa. É um livro maravilhoso. É chamada de epístola, tem 16 capítulos, portanto, é equivalente ao livro Evangelho de Marcos, e é uma epístola, porque foi direcionada àquela igreja. E ali tem trata de tudo da redenção, tudo da vida humana com seu pecado, o seu abuso, o seu horror, e da intervenção divina, oferecendo a redenção. O capítulo 5 é uma peça gloriosa, descrevendo: Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aquela igreja, no 3º século, portanto, bem perto do começo da história da igreja, ela se desviou totalmente, deixou de existir. Quando o imperador reconhece a igreja imperial, não tinha um discípulo de fato. Tinha cristão nominal, filósofo platonistas e outros de outras correntes da filosofia, e encheram o mundo de besteira e depois de maldição, e até hoje. Clero, papado, idolatria cruel, adoração a Satanás e a divinização da genitália. A virgindade passou a ser a coisa mais especial. Muito embora tenha sido para cumprimento da palavra de Deus registrado no profeta Isaías. Mas aí negaram toda a grandeza da família, da mãe de Jesus, dos irmãos, de tudo, e fizeram ali os mistérios da mentira por causa do orgulho. Aqui em Corinto, Paulo está dizendo: um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, tire o fermento velho. Acaba com isto. O versículo 7 diz: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Quem aceita Cristo, quem recebe a salvação, quem recebe o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, está sem o fermento. Porque Cristo levou sobre si o nosso mal, o nosso pecado, o nosso fermento. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo assumiu o nosso lugar, tomou o nosso fardo e nos deu a graça. É instrução, exortação com muito amor. No versículo 8, Paulo diz: por isso façamos a festa. Essa ideia de igreja triste, de crente triste, de gente triste, essa é a ideia satânica até. Somos o povo alegre e feliz. Festejamos, cantamos, nos reunimos, celebramos. Então Paulo diz: façamos a festa, vivamos alegremente, sem o fermento. Sem o fermento, sem a maldade, sem a malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Não tem coisa melhor, meus amados irmãos, do que ter lealdade, ser leal, ser fiel, ser companheiro, ter amizade sincera, franca.
Tem nada melhor. Eu que o diga, que vim do lugar que não tinha nada. Fui abortivo. Minha família não aceitou a decisão do Evangelho. Não tenho nada, nenhum resquício de tristeza, nada. No momento foi penoso e pesaroso, mas a minha mãe disse: escolhe. Aqui não. E eu escolhi. E Deus tem me honrado. Estou falando para as minhas mães. Eu tenho mães no Senhor. Já tenho 70, mas eu tenho mãe com 90 e tantos. Eu tenho mãe com mais de 100. Mães no Senhor, mulheres de Deus, honradas, cheias da graça de Deus. Mães, permitam-me citar o nome de uma dessas mães, a extraordinária viúva Elite Ferreira do Nascimento, esposa do meu pastor, meu primeiro pastor em Fortaleza, presbítero Pedro Ferreira do Nascimento. Me ajudaram muito, adotados como pai e mãe. No interior, meu pai, Francisco Alves de Souza, e minha mãe, Antonieta. Deus me honrou até hoje, fazendo a festa, sem o fermento, sem a maldade, sem a malícia, com os pães da sinceridade e da verdade. Versículo 9, Paulo diz: por carta já vos escrevi, por carta tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Era o caso que motivou a carta. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Aí ele vai lembrar de mais coisas que tinha, que poderia ter na igreja e aparece sempre até hoje. Seria necessário sair do mundo, se tratasse dos devassos do mundo, os avarentos do mundo, os roubadores ou ladrões do mundo e os idólatras. Seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que confessa a fé, se diz irmão e pratica isto. É devasso, avarento, idólatra. Essas três coisas, na verdade, a devassidão e a idolatria não é muito comum na igreja, mas a avareza é muito comum. Aí ele vai falar de mais três coisas. Maldizente é comum demais. Pessoas maldizentes. O indivíduo reclamão, maldizente. Aí vem outros que não é comum. O beberrão não é comum na igreja de Jesus. E o roubador, o ladrão, também não é comum. Eu diria que de tudo tem, mas os que se multiplicam são os avarentos e os maldizentes. Mas a exortação é amorosa, porque mau testemunho é muito ruim na igreja. A comparação do apóstolo Paulo é perfeita.
O mau testemunho é como um punhado de fermento na massa. Vai levedar corações. O mau testemunho, a corrupção, a perversidade vai levedar corações, vai atingir corações, vai atingir pessoas que ainda não têm maturidade, vai entristecer pessoas que apostam muito. Eu sempre fui meio negativo em muitas coisas e uma das minhas reservas é não confiar cegamente em ninguém. Eu acho que devido à rejeição materna. Talvez eu fui rejeitado. Eu sofri algumas rejeições. Não confiei mais cegamente em ninguém. Até agora. Não confio. É tanto que minhas decepções são pequenas, porque eu não aposto todas as fichas. Eu não tenho nenhuma vinculação, nem na igreja, nem na sociedade, nem na família, nem no lar, nem no meu próprio lar, com meus filhos e minha esposa. Eu não tenho essa história de botar a mão no fogo e tal. Não! Minhas decepções são pequenas, porque eu reconheço que sou falho e todo mundo é falível. Todo mundo é passível de erro. Mas erro na igreja causa estranheza. E a jactância, o orgulho de ser tolerante com o mal, é como a contaminação. É uma contaminação representada pela ação do fermento na massa. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, nos guarde, que a gente não entre por este caminho nunca criando uma condição de envergonhar a igreja do Senhor e entristecer o Espírito Santo de Deus. Hoje a nossa oração específica é pelo nosso amado irmão Américo Neto e a sua família. Vamos orar por eles. Irmão Américo Neto, a irmã Iracema e toda a família. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua graça. Obrigado pelo teu grande amor manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Senhor, pela unção do teu Espírito, a adoção de filhos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda os meus irmãos em toda a terra. Guarda a tua igreja, Senhor, manifestando o teu poder. Querido Pai, abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, abençoa os idosos, abençoa os fragilizados e enfermos. Guarda cada um. E agora, Pai, te apresentamos o irmão Américo, a irmã Iracema e a sua família. Guarda, meu Senhor, os meus irmãos. Guarda seu filho, sua filha, seus netinhos. Guarda, ó Deus, a família dos meus irmãos. Guarda, Senhor, da graça, da saúde, da vigor. Opera, meu Senhor, em seus corações, em suas vidas, em plenitude. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe.
Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém?